Hã? Aqui, Bruno, tudo bem? Tudo bom? Beleza? A preparação de São Paulo e Palmeiras estão bem semelhantes, essa preparação, né? Ela é bem semelhante porque é um clássico e tem agora uma preparação igual, só o aquecimento aberto, então um treino reservado. Vale esse mistério todo? Exatamente, né? A gente está essa semana, esses 2 dias aí se preparando para esse clássico, né? A gente sabe que clássico é um jogo diferente, então vale sim. Acho que qualquer coisinha ali que você puder esconder ali até na hora do jogo, acho que vale sim. Agora a gente observa o Palmeiras, que fez um alto investimento, estreou bem na Libertadores goleando. Inclusive você foi um dos destaques. Mas no Campeonato Paulista acumula 4 jogos sem um resultado positivo. E para muita gente esse jogo contra o São Paulo, por ter um tabu, né, que o Palmeiras vai defender, de não ter perdido assim, né, não ter obtido um resultado negativo diante do adversário. Como é que é nessa nova casa, nova arena, como é que é essa expectativa para um jogo que parece que já era grande ficar ainda maior? Nós viemos de alguns resultados, né, negativo, mas é uma coisa natural, às vezes acontece, né? Nós começamos muito bem, demos uma oscilada que às vezes acontece, mas nós estamos em primeiro, né? Nós somos o melhor time do Paulista. Então, acho que a gente não tem que criar muita coisa também. A gente sabe aonde a gente errou, mas também a gente está fazendo muita coisa boa, né? Então, é claro que o clássico em si, ele, independente se você está bem ou mal, ele é um jogo um pouco diferente, né? Então, a gente está trabalhando principalmente esses 2 dias, vamos trabalhar principalmente hoje, né? Que vai estar todo mundo à disposição, focado para vencer o jogo, né? A gente sabe que é um jogo difícil, mas está todo mundo preparado. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Olhando para o clássico, não só para esse jogo em si, mas para um retrospecto maior, eu hoje resolvi pegar por curiosidade e ver como as equipes estavam escaladas no primeiro Choque Rei do ano passado. E as equipes estavam muito diferentes, jogadores diferentes, esquemas diferentes, mudou tudo de um ano para cá. Para não dizer tudo, muita coisa, quase 90% dos dois times. Uhum. Isso não é uma exclusividade de Palmeiras e São Paulo, todos os outros times também tiveram diversas mudanças. Como que o atleta vê essa velocidade de mudança que acontece nos elencos do Brasil, que muitas vezes não acontecem nos elencos da Europa, você que passou pela Europa também? Aqui tem essa rotatividade bem grande, né? Então, principalmente aqui no Brasil, onde às vezes um time faz uma temporada boa, acaba vendendo bastante jogadores, né? Então, nós fabricamos jogadores para a Europa, para outros mercados, né? Então, na Europa tem um pouco menos essa rotatividade, né? Os jogadores ficam bastante tempo nos clubes, então não tem tanta essa mudança como você disse, né? Mas Palmeiras e São Paulo, né? Então, independente do jogador que vai estar jogando, é um grande clássico e não muda nada a grandeza, né? Mas isso é uma coisa natural do Brasil, né? Infelizmente. Agora, o Borja vem numa evolução constante, né? Muita gente observando que a sequência dele é muito mais positiva do que a sequência que ele teve no ano passado. Falando de adaptação, que você também viu ele se adaptando aos poucos. Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do Borja, do que você viu o Borja jogar no ano passado, para o que você está vendo o Borja nesse começo de temporada. Como tem esse período de adaptação, né? Às vezes até aqui a gente não tem tanto essa paciência, né, com jogadores que vêm de fora para poder ter essa adaptação, né? Então, o ano passado ele foi um pouco cobrado, né, até por causa disso, mas todo mundo sabia que até o momento que ele se adaptasse bem, ele iria render o que todo mundo esperava, né? Então, e esse ano começou muito bem para ele, para outros jogadores também, acho que o nosso time todo, desde a chegada do Roger, então ele tá tendo esse crescimento, né, que ele está trabalhando também muito forte desde o começo do ano, e a gente fica feliz por ele, né? Fica feliz por ele estar com esse crescimento pessoal e principalmente por estar ajudando o Palmeiras a sair com as vitórias. Bruno, vocês começaram o ano super bem, 100% de aproveitamento, né? Mas agora vieram os primeiros tropeços, né? E a campanha do Roger Machado é muito semelhante da do Eduardo Batista no ano passado, os números hoje, né? E o Eduardo não durou muito tempo no Palmeiras. Depois da derrota contra o São Caetano, a gente já começou a ouvir um burburinho, alguns
algumas críticas em relação ao trabalho do Roger. Você acha que por conta disso esse clássico ganhou ainda mais importância? O ano passado eu não estava aqui também, né, no momento que o Eduardo estava aqui, também não posso falar muito sobre ele. Mas acho que não, o Roger está fazendo um trabalho super, super bom aqui, a gente começou muito bem, claro, a gente teve alguns tropeços e quando acontece, principalmente no último jogo que a gente perdeu, parece vários erros, várias críticas, várias coisas ruins, né, ventilam. Mas acho que não, acho que o trabalho do Roger está sendo muito bem consolidado aqui no Palmeiras, ele tem a confiança tanto dos jogadores como da diretoria. Eu acho que não, ele está... claro que sabe que tem que melhorar bastante, todos nós sabemos, né, principalmente quando você perde um jogo em casa, não é bom. Então, mas acho que não tem, essa pressão ela vem bastante de fora, mas dentro a gente está bem focado, bem fechado com ele. Agora falando de você, né, como que foi o teu trabalho desde o início do ano, particular, né, para conseguir essa vaga de titular, essa confiança e viver essa boa fase? Trabalho, né, sempre, o ano passado eu terminei o ano de uma maneira mal fisicamente, né, pelo tempo que eu vinha jogando a temporada, e o ano passado fiquei sem as férias, e o ano passado eu terminei fisicamente abaixo do que eu sempre costumo estar, né. Então tive esse período de férias, e quando começou estava descansado e comecei a pensar para frente, que trabalhar muito muito forte, que ali na frente ia colher os frutos, né, e ajudar o Palmeiras de alguma maneira a sair com as vitórias e buscar os resultados. Então desde o começo do ano, né, o Roger vem batendo nessa tecla com todos, né, não só com os que começaram jogando, que para todo mundo se preparar muito bem, né, para todo mundo ia ter a oportunidade de jogar, todo mundo ia ter a sua chance. Então desde o começo do ano eu estou pensando assim, em trabalhar todos os dias muito forte, a hora que eu tiver a oportunidade de entrar, nem que for 1 minuto, para fazer o meu melhor, e se eu tiver a oportunidade de jogar os 90 minutos, para eu poder fazer melhor ainda. Bruno, boa tarde. Boa tarde. No último jogo, mesmo com a ressalva de que era um time muito diferente, com jogadores que ainda não tinham jogado nenhuma vez no ano, o time não foi bem, a parte da torcida pegou no pé. Depois do jogo, vocês mesmos admitiram que não tinha sido uma boa atuação. O Praz, que foi o capitão na ocasião, falou que estava inconformado com a derrota, que o Palmeiras tinha obrigação de jogar muito mais do que jogou. Depois do clássico contra o Corinthians, o Moisés veio aqui também admitiu que, na opinião de vocês, teve uma conversa entre vocês, que o Palmeiras precisaria se doar não 100%, 110% contra o Júnior Barranquilla. O Palmeiras foi lá e fez uma grande partida, venceu por 3-0. Essa conversa teve de novo entre vocês depois desse jogo contra o São Caetano, de se doar mais, antes de um clássico que mexe muito mais com a torcida e também pode mudar os caminhos para a sequência do campeonato? Essa conversa particular não teve ainda, até porque a gente não teve tempo, né? Ontem, quando a gente joga, no outro dia alguns jogadores fazem trabalho diferente, então a gente nem teve esse tempo ainda, né? Mas todos os jogadores sabem que, igual o Moisés, o Praz já falou que não fizemos uma partida boa, e a gente sabe aonde a gente errou e aonde a gente pode melhorar, né? Então, hoje é o dia que o Roger conversa com a gente, é o dia que tem a nossa... Hoje e amanhã é o dia das nossas reuniões, então com certeza a gente irá discutir isso daí. A gente sabe que não fizemos um bom jogo na segunda, teve vários jogadores diferentes. No primeiro jogo no ano, a gente teve um pouco de dificuldade, principalmente no começo do jogo, foi onde a gente tomou o gol, né, de adaptação, isso é uma coisa natural, mas a gente sabe que a gente poderia ter feito melhor. Então, essas questões a gente está discutindo sempre para a gente melhorar sempre, porque a gente quer vencer, a gente quer conquistar grandes coisas esse ano. 4 rodadas atrás, a vantagem do Palmeiras, a gordura ali na liderança, classificação geral, era maior. Hoje o Santos, se eu não estiver enganado, está 2 pontos atrás, faltando 2 rodadas. Até por isso, para conseguir uma eventual vantagem, se o Palmeiras for avançando no mata-mata, esse clássico contra o São Paulo tem uma importância a mais de garantir essa primeira colocação geral? O clássico, ele tem, mesmo se a gente tivesse 10 pontos na frente, ele teria o mesmo peso, né? O clássico, ele sempre tem uma importância muito grande. Então, a gente sabe que a gente perdeu um pouco dessa gordura, igual você tinha falado. Então, a gente tem que se preparar muito bem para
poder fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo amanhã. Bruno, aqui ó, sua direita. Você é a segunda vez que joga num grande clube de São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, sabe o quanto pesa, por exemplo, talvez num clássico Corinthians-Palmeiras, vem uma derrota como veio pro lado do Palmeiras. O Palmeiras fica 4 jogos sem vencer e agora tem um outro clássico contra o São Paulo. Conhecendo a cultura do futebol, quanto é difícil jogar e quanto se é cobrado quando está num clube grande como o Palmeiras, o jogo de amanhã contra o São Paulo é de fundamental importância para vocês terem tranquilidade na sequência da temporada, se não vier um bom resultado? Não, o jogo em si, ele traz um peso muito grande, né? Como eu já tinha dito, se você tem um resultado negativo, não é bom, né? Ventila muita coisa de fora, vem muita coisa ruim, né? Então, quando você vence, ele te dá uma tranquilidade maior para poder trabalhar, principalmente durante a semana. Mas a gente está tranquilo, sabe que a gente está fazendo um trabalho bom, né? É claro que a gente sabe também que nos últimos jogos tropeçamos e erramos em algumas coisas que até servem, né, de lição para a gente não cometer mais durante a temporada. Mas a gente tem total ciência de que se tem um resultado negativo, não é bom, e se tem um resultado positivo durante um clássico, é muito bom, uma coisa natural. Então a gente está bem preparado para poder fazer um grande jogo amanhã e sair com um resultado positivo. Bruno, você vai enfrentar um adversário que você já enfrentou pelo Corinthians, não sei se enfrentou pela Portuguesa, pelo Palmeiras. Sim. Já enfrentou, já ganhou São Paulo no Allianz. Queria que você falasse das lembranças que você tem de jogos contra o São Paulo. Você chegou a marcar, acho que 2 gols contra eles, né? E, enfim, pelo Corinthians, né? No 6-1, acho. Enfim, fala sobre as suas lembranças desse clássico. Já joguei contra o São Paulo, como também já joguei contra outros grandes clubes também. É legal, sempre muito bom você jogar clássico, né? Clássico tem um sabor diferente, né? É muito, muito legal. Fico bem contente de já ter jogado várias vezes contra eles. E amanhã também tem outro jogo importante que é contra eles. E vou ficar muito feliz se eu tiver a oportunidade de jogar, e fazer um grande jogo e, se Deus quiser, fazer até um gol. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Amanhã também tem uma data especial para o palmeirense, que é o 100º jogo do time na Arena, o Allianz Parque, que se transformou num estádio, inclusive, bastante positivo em confrontos com o São Paulo. Queria saber se para o elenco esse 100º jogo, de certa forma, também é uma motivação para vocês, até para não ter que ficar com aquela marca, poxa, o Palmeiras tropeçou justamente no 100º jogo na Arena. O clássico em si, ele nem precisa, né, disso daí para poder ter um sabor diferente, né? Então, a gente sabe que tudo que envolve clássico tem alguma coisa a mais, né? Então a gente está preparado, vai se preparar muito bem, principalmente hoje até amanhã, para poder sair com a vitória. Ô Bruno, o Palmeiras, como foi dito anteriormente, ele perdeu um pouco da gordura na liderança geral do campeonato, mas ainda é o líder. Começou bem a Copa Libertadores, independentemente do adversário ter tido um jogador expulso no início da partida, mas oscilou no Campeonato Paulista. Existe uma explicação, o grupo, particularmente você, entende o porquê dessa oscilação? É natural, é início de temporada, é a chegada do Roger ainda? Enfim, qual é a sua explicação para essa oscilada no campeonato? Eu acho que é uma coisa natural. Claro que a gente não quer oscilar, né? A gente quer manter sempre vitórias, né? Com o tanto que a gente puder, né? Então, mas é natural, às vezes, você ter uma oscilação assim, dessa maneira. E até para você, às vezes, alguns pontos negativos que, às vezes, na vitória não aparece alguma coisa, alguma derrota ou empate, ele serve para mostrar e trabalhar em cima disso. Então, como você disse, a gente está em primeiro lugar, a gente começou muito bem, né? A gente sabe que também cometeu alguns vacilos que o Roger já conversou com a gente, já mostrou para a gente está preparado para que essas coisas não aconteçam mais e essa gordura que a gente teve agora, para a gente não perder mais jogos, para os outros times não encostar na gente. Valeu, gente.